Vamos falar um pouco sobre orações subordinadas adverbiais? O que a gente pode começar a falar sobre as orações subordinadas adverbiais? Então, primeiro, existem em maior quantidade, são 9 tipos distintos, certo? E elas possuem algumas particularidades que a princípio vão trazer um pouco de complexidade à sua classificação. Primeiro, porque cada oração subordinada adverbial ela vai ter, em média, umas 5 conjunções distintas. Então, um macete tão comum da gente conseguir fazer com que decorar as conjunções seja suficiente para saber que tipo de oração ela é, aqui não vai funcionar, porque são muitas. Então vai ser realmente importante que a gente interprete os tipos de oração a qual a gente vai classificar, ok? É mais ou menos assim. A partir de então, você vai precisar realmente saber onde que vai estar a oração principal, onde que vai estar a subordinada, e interpretar que tipo de oração ela é. Então, eu deixo de apenas me valer dos macetes, apesar de eu trazer alguns macetes em breve, mas eu vou deixar de me valer disso. Eu vou precisar realmente da interpretação de texto para saber que tipo de oração eu vou estar me retratando. Parece algo demoníaco, e é. Bom, primeiramente, nós convencionamos achar que as orações principais sempre eram a primeira e a segunda era coordenada ou subordinada. Esquece isso agora com as orações adverbiais. Por exemplo, na frase, se você a ver, mande lembranças. Eu tenho aqui 2 verbos, ver e mande, logo 2 orações distintas. Entretanto, a minha conjunção, que é se, ela vai estar no início da frase. Ou seja, a minha oração subordinada vai ser onde vai estar a minha conjunção. Então, se a minha conjunção está iniciando a frase, então a minha subordinada fica no início da frase. E a minha oração principal fica depois da vírgula. Então, nesse contexto, se você a ver, fica sendo a minha oração principal. Mande lembranças, fica sendo se você a ver, fica sendo a minha oração subordinada. Mande lembranças, fica sendo a minha oração principal. Aí vocês vão pensar assim, caraca, esse negócio vai ser do peru, né? Vai ser difícil pra caramba, né? Não. Basicamente, apareceu a conjunção, você sabe que ali vai ser a subordinada. Não apareceu a conjunção, automaticamente é a oração principal, via de regra. Eu tenho aqui então a relação com todas as orações subordinadas adverbiais e com as suas respectivas conjunções. Então, a primeira observação que a gente tem aqui em cima é que elas são introduzidas pelas conjunções adverbiais. Então, de novo, é importantíssimo que a gente lembre disso. A oração subordinada adverbial vai começar onde estiver a conjunção adverbial. Se ela está no meio da frase, ela começa na segunda parte da frase. Se ela está no início, a oração começa no início. E assim sucessivamente. Como eu disse, é importante que a gente interprete as conjunções, certo? Mas todos os tipos delas são autoexplicativos, como causais, comparativos, temporais, conformativos, finais, proposicionais. Esses são autoexplicativos. Eu deixei 3 aqui que talvez causem um pouquinho de confusão na hora de a gente fazer a interpretação de texto, que é a consecutiva, a condicional e a concessiva. A consecutiva vai ser assim, uma coisa acontecendo depois da outra, tá? Via de regra. A condicional vai ser aquela assim, acontecerá algo se tal coisa puder ser feita. E a concessiva apesar de tal coisa, algo relacionado aconteceu. Então são as diferenças que a gente tem aí. Esses grupinhos aí, essas letrinhas pequenas, são os tipos de oração, são os tipos de conjunções subordinadas adverbiais, ok? Não entendi nada. Um outro exemplo, então. Por exemplo,
embora gostasse de chocolate, vírgula, manteve-se na dieta. Então eu tenho aqui uma oração concessiva, cuja a nossa conjunção embora aparece no início da frase, e eu tenho o segundo trecho como uma oração, a oração principal, ok? Então meu primeiro trecho é uma oração subordinada adverbial concessiva, e a minha segunda parte é uma oração principal. Aí que entra o seguinte macete. Isso não vai funcionar sempre não, tá, meus amores? Só de vez em quando. Eu vou ter certeza que se trata de uma oração subordinada adverbial quando eu consigo fazer a inversão das frases, cai-se a vírgula e eu consigo manter o mesmo sentido. Então, assim, manteve-se na dieta, embora gostasse de chocolate. Então, nesse caso aqui, eu tenho a certeza que se trata de uma oração subordinada adverbial e que a minha primeira parte da frase é consistida por um tipo de oração específica, entendeu? Isso vai funcionar quase sempre, tá bom? Quase sempre. Aí, um outro então. A fim de tirar 10, vírgula, passou grande parte do dia estudando. Eu tenho então aqui 3 verbos, né, no caso, tirar, passou e estudando. E aí eu vou inverter a frase, às vezes vai funcionar. Passou o dia todo estudando a fim de tirar 10. Eu elimino aí a vírgula. Deu certo? Deu. Toda vez que isso acontecer, é a minha convicção que eu tenho uma oração subordinada adverbial, ok? Disso tudo eu quero dizer o quê? Que a oração adverbial, ela tem como grande dificuldade mesmo a quantidade de orações, de tipos de orações para a gente lembrar, e não propriamente da sua complexidade em saber, porque com o passar do tempo, à medida que a gente vai treinando fazer isso rotineiramente, nós vamos percebendo que é menos complexo do que se parece, ok? Legal?